meu povo querido, bom dia para você, minha irmã, bom dia para você, meu irmão, que está conosco nessa jornada, para você que está chegando agora também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você é muito especial aqui nessa live, aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza, se você chegou aqui, foi porque o Espírito Santo te tocou, alguém enviou essa live para você, e você está aqui para poder também ser abençoado. Nós estamos numa jornada de 40 dias e hoje é o 31º dia e a gente vai concluir o livro de Josué e já vamos entrar no livro de Juízes. Nós estamos orando desde cedo, ou melhor, nós estamos lendo, a Bíblia desde do primeiro capítulo de Gênesis. Nós estamos orando e também jejuando e também lendo a palavra de Deus. Está incrível. Então eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, tá? Aqui é uma campanha, aqui é uma jornada. Nós estamos fazendo em grupo. E você pode chegar. A hora que você chegou é a hora que Deus determinou. Seja bem-vindo a esse lugar. Amém? Vamos lá, quem está aqui comigo no ao vivo, deixa eu ver, Juliana, vou colocar você aqui já. Seja bem-vindo, meu povo. Vamos firme, vamos embora. Deus é fiel. Quando nós nos comprometemos, o Senhor nos fortalece. Tá, gente? É o Senhor quem fortalece a gente, porque a carne, ela quer o quê? Quer não. Ela não quer esse alinhamento. Mas nós entramos na presença de Deus e falamos, Senhor, a gente quer chegar na beira do monte. Nós queremos chegar no monte para ver o teu poder, para ver a tua maravilha acontecer. Amém? Celinha, bom dia, Jaque, bom dia, Josi. A paz também para você. Célia da Silva, tem a Célia Souza, tem a Célia da Silva, Deus abençoe. Muito bom, gente. Hoje nós vamos concluir, Juízes, melhor, Josué. E vamos entrar em Juízes. Mas nós estamos fazendo um estudo do livro de Josué. A gente vai ler, eu vou dar um panorama para vocês aqui dos 7 capítulos de hoje. Quem está acompanhando aí, nós estamos hoje no 31º dia. Cada dia a gente lê 7 capítulos. Melhor, vocês leem, A gente lê em casa, no nosso tempo. E aqui eu trago um panorama, das principais partes. Só pra gente conversar, uma resenha, A gente vai conversando aqui. Sendo que o livro de Josué, ele é um livro que me chama muita atenção. Ele tem um estudo poderoso. E ali a gente conversa sobre a travessia do Jordão. E ali a gente está falando sobre conquista da terra. Então, nós avançamos no nosso devocional. O Senhor me tocou para que eu fizesse esse estudo com vocês, tá? Vai ser muito bom, está sendo muito bom. Amém, amém. Cris, bom dia, Marlia, paz. Vamos juntos, gente. 31º, os 40 dias nós vamos ficar aqui juntos, direto. Não tem tempo ruim, a gente está todos os dias aqui, de segunda a segunda, fazendo esse devocional. Todo início do ano, nós aqui do nosso ministério, Vida Plena, a gente quer trazer esse lugar para você. É o lugar de disciplina espiritual, ensinamos você a fazer jejum, ensinamos você a se aproximar de Deus. Então vem acompanhando a gente, tá? Ensinamos você a ter um relacionamento com Deus. E para isso, a gente passa por muita limpeza. Não é fácil não. Mas também, quando você entra nesse lugar, no Santo dos Santos, é sobrenatural. Começa a ver transformação na sua vida. Bom dia, vamos chegando. Vou já orando para a gente começar, tá? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, mais uma vez tão preciosa e grandiosa, porque estar na tua presença, ler essa palavra, meditar nela, praticar ela, Senhor. Essa é tudo que o Senhor quer que os seus filhos façam. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, a compreender e a praticar, a colocar em prática
tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra. Senhor, guarda a nossa vida, guarda todos que estão chegando aqui, todos que vão chegar. Aonde essa live chegar, Pai, o dia que ela chegar, ela seja, Senhor, proveitosa para muitas pessoas. Haja fruto, Pai, dessas lives. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então? Que tem bastante coisa. Olha, estou super animada. Josué 22. Olha, vamos finalizar Josué hoje. Josué tem 24 capítulos, né? E Josué está contando a história da travessia do povo. Aqui no 22, antes da gente voltar para o nosso estudo, né? A gente vai falar só o panorama das aulas de hoje, né? Que são as leituras de 7 capítulos. Na verdade, acho que são 5 capítulos hoje. Do 22 ao 2 de Juízes. O que acontece aqui no 22? Josué, ele agora despede as 2 tribos e meia. Eles ganharam, né? Atravessaram o rio, conquistaram a terra. E ele despede as 2 tribos que ficaram antes do Jordão, lembra? Tem 2 tribos que ficaram lá. Elas falaram que ia ajudar, né? Todo mundo a atravessar. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhe ordenou. Então Moisés tinha ordenado, ó, vocês vão ficar aqui nessa terra. Porém, vocês vão ajudar o irmão de vocês a atravessar esse rio e a conquistar as terras. Então, isso fala já muita coisa para nós, tá? Gente, compartilha essa live, tá? Quando estiver no YouTube aqui, enquanto você tá aqui, você pode ir comentando, pode ir interagindo, tá? Você também pode ir mandando aqueles coraçãozinhos. Tudo isso faz com que o engajamento leia, né? O algoritmo leia e fala assim, é relevante, eles começam a mostrar essa live para outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhe ordenou. E também foram obedientes a mim em tudo que lhe ordenei. Gente, conquista de terra, conquista de vitória, obediência. A tudo que Josué, a tudo que o Espírito Santo está ordenando. O Espírito Santo está ordenando. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente obedeça. Obedeça. Então, quando Josué fala para eles assim, vocês foram fiéis e obedeceram. Então, o Espírito Santo está falando com você, né? Lembra que a gente está fazendo uma alegoria, né, de Josué, a figura do Espírito Santo que pisa na terra prometida? Então, durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os meus irmãos, os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Então, olha quanta coisa a gente aprende aqui, tá? Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos seus irmãos de vocês, como lhe havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas terras, né? Que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Ok? Agora, o altar junto ao Jordão, quando chegaram à região próxima do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Rubens e os filhos de Gade, meia tribo de Manassés, edificaram ali um altar. Então, eles também edificaram um altar ao Senhor como gratidão. No 23, fala que Josué exorta o povo agora a observar a lei. Então, depois que está todo mundo reunido, ele vai fazer os últimos discursos dele, né? Porque Josué também vai morrer. Então, ele, antes de morrer, ele dá um discurso. Muito tempo havia se passado, desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, já tinha passado muitos anos. Josué agora era bem idoso e chama todo Israel e seus anciões, os chefes, os juízes, e ele diz a eles: já estou bem velho, tá? Ele falou, estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor Deus de vocês, né, fez com essas nações, por causa de vocês. E aqui a gente vai ver, gente, dentro desse capítulo, que enquanto Josué existia, enquanto os anciões que trouxeram eles do Egito existiam, eles estavam debaixo de uma bênção, de uma autoridade. Presta atenção aqui. Eles estavam debaixo de autoridade. Homens comprometidos com Deus, mulheres, homens comprometidos,
Faz toda a diferença para o seu rebanho. Já estou bem velho e vocês já viram tudo que o Senhor Deus de vocês fez com todas essas nações. Vejam bem. Por sorteio eu reparti as tribos. Ele vai falando aí. Portanto, esforcem-se para guardar, cumprir tudo que está escrito na lei. Olha o que ele está falando aqui. Esforce. Então, eu quero dizer para vocês. Obediência está debaixo de uma autoridade. Obedecer é algo que você precisa se esforçar. Eu não sinto. Não, você tem que se esforçar para guardar, cumprir tudo que está escrito. O que nós estamos fazendo aqui? Se esforçando para estar aqui todo dia de manhã, para ler a palavra, para obedecer, para poder tirar os deuses, os vícios que estão dentro de nós, né? Não sirvam nem adorem a esses deuses. Ele está aqui falando, né? Porque o Senhor expulsou de diante de vocês. Então, depois que você conquista a terra, minha irmã e meu irmão, você vai ter que se esforçar. Porque os deuses que estão rodeando você, né? O inimigo está ao derredor, bramando como leão, ele quer voltar. Ele quer tomar essa terra novamente. Ele só vai dar um tempo. Ele vai dar um tempinho. E aí é onde você tem que estar em vigilância, você tem que estar buscando o Senhor, você tem que estar comprometida. A casa não pode estar vazia, como está lá em Mateus. Lá em Mateus diz assim, quando o demônio sai, ele vai para lugares áridos, procurando a quem tragar. Ele vai para lugares áridos. E a Bíblia diz que ele não encontra repouso. E ele volta. Ele volta. Ele volta por causa de quê? Porque ele vê que a casa que ele estava lá, está lá. Ele encontra a casa vazia, adornada, sem nada. Não cultua mais, não busca mais Deus, porque eu já estou no meu tempo de descanso. Cuidado. Descansa, mas descansa no Senhor. Não vai descansar, abandonar a lei do Senhor e deixar para lá, porque o inimigo volta e ele não volta sozinho. O texto que diz sobre isso fala que ele volta com 7. E vai vir com força, tá? Então aqui Josué fala assim, ó, pelo contrário, apegue-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, tá? Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações. Jesus fez uma grande obra dentro da sua casa, uma grande obra dentro da sua vida. Ninguém conseguiu resistir a você. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por você. Portanto, empenhem-se em amar ao Senhor, seu Deus. Por que ele está falando empenha-se? Porque, gente, a gente se distrai. Facinho. A gente começa a se corromper. É ou não é, gente? Fala pra mim. Estão entendendo o que eu tô falando? Então tá aqui dentro daquilo que a gente está lendo. Portanto, empenha-se em amar ao Senhor. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês. Tem nações que ainda estão aqui, ó, em volta de vocês, que ficou aqui. Se vocês se cederem para eles, ó, e se unirem com eles por meio de casamento, ó, se vocês se unirem com eles por meio de casamento, aliança, então cuidado com quem você vai casar. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Aliança em todos os sentidos, tá? E se misturarem com elas, e elas com vocês, saiba com certeza que o Senhor, seu Deus, expulsará. Não expulsará, preste atenção. Se você fizer aliança com o mundo, novamente, ou com situações que não agradam a Deus, ele falou assim, ó, saiba o seguinte, que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês. Pegaram? E açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor Deus deu a vocês. Deus não vai remover. Vocês vão ficar debaixo agora dessas nações.
porque eu fiz vocês chegarem aqui e dominar tudo. Então, se vocês não obedecerem, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Josué falando, eu vou seguir pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, isso mostra que todos nós vamos para esse lugar. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem só, uma só promessa falhou. Eu estou morrendo tranquilo. Nenhuma só promessa falhou. As boas palavras do Senhor, seu Deus lhe falou. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriu todas as boas coisas do Senhor, seu Deus lhe prometeu, assim também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que destrua de sobre a terra que o seu Deus lhe deu. O que ele está falando aqui? Deus cumpriu todas as promessas que ele falou. E também se cumprirá todas as maldições se vocês desobedecerem ao Senhor. E no 24, fecha agora, Josué se despede do povo. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões, os chefes, os juízes, os seus oficiais. Ele foi chamando, tá, gente? Todo mundo. Fica aqui. E disse assim ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrate e serviam outros deuses. Eu lembrei aqui que quando Deus chama Abraão, começa com a aliança com ele já está falando aqui, Abraão e sua família vivia numa terra onde adorava outros deuses. Por que Abraão manda... Por que Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque de você eu vou fazer uma grande nação. Então Deus deu uma ordem para ele sair dali, debaixo da casa do pai. Por quê? Porque o pai e aquela nação era idólatra. Então Abraão vivia debaixo de uma idolatria e Deus queria se revelar a ele. Então, muitas vezes Deus vai te tirar do meio da parentela. Só você ali, Deus te levanta para você, através de você, muitas coisas vão acontecer, tá? Então ele está contando aqui para a nação que está lá agora com ele, porque aquela galera toda morreu, que saiu do Egito, morreu. Então essa nova geração que está ali, ele está falando, presta atenção que eu vou falar para vocês. Aí contou toda a história. Deus tirou Abraão do meio lá do povo dele, também multiplicaria a sua descendência, Deus falou para eles. O que isso mostra aqui pra gente? Sacerdotes, líderes, pai, mãe, é necessário que vocês comuniquem o povo sempre. Enquanto Josué e Moisés estavam com ele, estavam sempre fazendo reuniões e falando sobre os feitos do Senhor, sobre a importância da obediência, Contou de Isaac, Esaú, dei como propriedade. Aí foi falando aqui. Os pais de vocês clamaram por mim e eu fiz com que o egípcio morresse naquele mar. Aí contou a história, foi vindo. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram em Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus. Porém eu os entreguei na mão de vocês. Deus falando através de Josué aqui, Enviei vespões adiante de vocês que os expulsaram. Então Deus fez com que essa nação, a terra que você está hoje, conquistou, é uma terra boa. Aí, finalizando aqui, Josué faz uma aliança com eles. Agora, pois, teme o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate e no Egito, porque ele conta aqui que Abraão desceu ao Egito, por isso ficou escravo lá. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram lá no Eufrate, lá no Egito também.
Mas se vocês não quiserem servir, essa frase célebre, né, que muitos pregadores pregam. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Não vou servir, não. Eles comprometendo ali com Josué. Longe de nós. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito. Eles confirmando, né? Ele é quem fez esses grandes sinais. Tarará. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente. Longe de nós abandonar o Senhor. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhe fará mal. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Gente, precisa que lideranças falem aos povos, falem à igreja sobre o pecado, sobre deuses estranhos do meio. Precisa que a palavra seja limpa, a palavra seja pregada para que limpa as pessoas. Faltam líderes como assim, como um Josué, que fale a verdade. Não negocie. Olha, então tira do meio de vocês esse pecado que está aí, essa fornicação. Tira do meio de vocês esse engano, essa mentira, esse namoro indecente, esse julgo desigual que você tá. Então tem que falar, entendeu? Tira do meio de vocês. Agora, pois, jogue fora os deuses estranhos. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez aliança com o povo. Josué escreveu essas palavras no livro. Então Josué despediu do povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Preste atenção. Aqui, ó. Redobre aqui a sua atenção. Israel serviu o Senhor, Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito com Israel. Os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados também, junto, né? De Amor, pai de Siquém, enfim. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e os sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, enfim, morreu. Aí o que acontece agora? Eles começa o livro de Juízes. O livro de Juízes vem agora trazendo uma apostasia. Enquanto Josué estava ali, eles serviram ao Senhor. Eu quero que vocês percebam isso. Olha a importância de um pastoreio. Olha a importância de uma liderança. Olha a importância de pais e mães comprometidos com o Senhor.
tá? Os filhos, gente, os filhos são do Senhor. Mas quem vai transmitir essas verdades do Evangelho, enquanto você for temente ao Senhor, os seus filhos estão debaixo dessa semente, debaixo dessa bênção. Se você oscila, se você vive no mundo, se você vive na igreja, você fica na igreja e está com práticas mundanas, os seus filhos estão te observando. Se você é liderança, está na igreja e não tem um bom testemunho, não fala, não corrige, não exorta, o dia que você sair, o dia que você partir, como que você vai deixar heranças, vai deixar lideranças com essa atitude firme? Então, ó, novas conquistas pelas tribos. Então, depois que Josué morreu, ainda ficou o filho de Arão ali. E eles ficaram obedecendo, enquanto todos daquele tempo estavam ali. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo e lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá. Aí ele vai falando aqui, e os filhos de Simeão foram com eles, tal. A conquista de Jerusalém e de Hebrom. Os filhos de Israel atacaram Jerusalém, depois os filhos de Judá. E eles foram continuando atacando outras cidades para avançar, né? Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debe. Outras conquistas vieram, né? Os filhos de Queneus. Terra não conquistada pelos israelitas também tiveram aqui. Deus repreende o israelita. E aí vem a morte de Josué. O anjo do Senhor foi a Gigal, e eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que sob juramento havia prometido. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo lamentou a sua voz e chorou. E por isso aquele lugar foi chamado Boaquim. O que o Senhor falou para eles? No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também disse: não expulsarei esse povo da presença de vocês. Porque qual era o combinado? Acabar com o povo que eles conquistavam, exterminar. Mas eles iam fazendo concessões. Esse povo aqui a gente deixa. Tem muita terra aqui, tem muito dinheiro, tem muito... Entendeu? Essas mulheres a gente vai ficar. Então Deus falou para si: no entanto, vocês não obedeceram à minha voz. Cuidado para você não fazer concessões, alianças nas conquistas da sua alma. Não, esse negocinho aqui acho que dá para ficar. Esse pecadinho aqui acho que não tem problema nenhum. Entendeu? Por isso também eu disse: não expulsarei esse povo de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão suas armadilhas para vocês. Aí depois vem a morte de Josué. Depois que Josué despediu do povo, filho de Israel, o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões. E viram todas as grandes obras que o Senhor fez a Israel. Toda aquela geração morreu e foi reunida aos pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Depois que o Josué morre, que toda aquela geração morre de sacerdotes e levitas. E aqui o texto diz, gente, Juízes 2. E depois dela, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito com Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Agora começa tudo, de novo. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram outros deuses, os deuses dos povos. Deus falou: não deixa nenhuma nação ficar. Foram deixando. O que aconteceu? Eles foram convivendo com os deuses daquelas pessoas, foram convivendo, os anciões foram morrendo e a geração nova não conheceu. Não houve quem passasse as mensagens, não houve quem exortasse o povo. E o povo começou a adorar outros deuses novamente. Isso não é muito semelhante no dia de hoje, né, gente? Não é, gente?
Quando a gente lidera uma igreja, a gente faz todo um trabalho de limpeza, de tratar as pessoas, de trazer elas para perto do Senhor, de cuidar, de alinhar eles com o reino. Vai fazendo ali as limpezas que Deus vai limpando, sabe? Quando você, liderança, tem fidelidade com a verdade, com o reino. Mas o dia que você sair, ainda fica ali os remanescentes cuidando. Mas conforme vai morrendo, conforme vai saindo, um por um, aquela geração que vai chegando na igreja não conheceu, não teve contato com esse lugar. E começa a se corromper a novas lideranças que vão chegando. Isso é muito nítido, gente. Nós vivemos isso. Por quê? Precisa dizer com Josué: se hoje vocês não querem servir o Deus dos nossos antepassados, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o problema é que quando lideranças faz concessões, não fala, né? não exorta a igreja, trazendo para eles conceito, a consciência de pecado, e seja firme, rígido com isso, no sentido não oprimir, mas estar ali e ser um exemplo também. Porque não adianta eu falar e minha casa tá uma bagunça. Não adianta eu falar e minha esposa não tá ali comigo. Não adianta eu falar e meu esposo, então vocês estão no pé de guerra. Então você tem, olha que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então todo mundo tem que... Esses tipos de liderança, a gente conviveu muito no passado, com homens e mulheres muito comprometidos com as coisas do reino. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que a vida eclesiástica virou um negócio, né? E aí eu não posso perder, né, esse grupo, porque esse grupo eu preciso deles para tocar aqui na igreja. Eu não posso... Aí você fica fazendo concessões, libera isso, libera aquilo, faz vista grossa. Amém, gente? Glória a Deus. Então, aquele povo começou tudo a se desviar novamente. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou na mão dos ladrões que despojaram do que possuíam. Quem é ladrão? Aí, ó, o inimigo vem, gente. Aí a brecha aberta aqui, ó. Vem e começa a fazer a destruição na saúde, né? Nos filhos, no negócio. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por quê? Porque por onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra eles. Deus permitiu o adversário entrar. Aonde eles foram, a mão do Senhor estava sobre eles. Estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livrassem da mão dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíam com outros deuses e adoravam. Depressa desviaram do caminho onde andaram seus pais na obediência ao mandamento do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor colocou juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais. Lembra do versículo que eu falei para vocês? Piores, e serviam outros deuses e adoravam-os. Não abandonava nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles. Gente, essas pessoas que vivem debaixo de uma autoridade,
enquanto tem um líder ali falando, exortando. Mas Deus hoje quer que você tenha intimidade com Ele. Você não pode viver debaixo apenas de uma autoridade quando está tudo bem. Eu estou bem, eu estou na presença do Senhor. Mas quando o líder sai, eu me perco. O véu do tempo se rasgou. Hoje você tem liberdade de estar na presença de Deus. Hoje tem os mandamentos do Senhor, tem a Bíblia Sagrada na mão. Amém? Não precisa mais isso acontecer. Você tem que ter a sua aliança com Deus, independente de líder A, B, C e D. É muito bom quando tem uma liderança comprometida com o reino que está ali, né? Nos ajuda muito. Mas hoje, você precisa ter o seu relacionamento. Glória a Deus. Amém? Eu quero trazer para vocês aquele estudo, nesses minutos finais, o estudo que a gente vem fazendo sobre conquista, tá? Tá sendo muito interessante esse estudo. Eu dei aqui um panorama do dia de hoje, né? Das leituras do dia de hoje. E a gente volta aqui para os nossos estudos nesses minutos finais. Gente, nós estamos falando há alguns dias, né? Que no primeiro capítulo falou sobre você ser forte e corajoso, não para guerrear, né? Mas para fazer com que você tenha uma vida de meditação. No segundo capítulo nós falamos sobre o mapeamento. Essa é a essência do aconselhamento, né? Você andar na terra e começar a espiar. No terceiro capítulo nós falamos sobre o arrependimento de mudanças, decisões, né? Que é importante você tomar. A verdadeira mudança, né? É você tomar decisão. É quando você decide de mudar. Quando a decisão é irrevogável. No capítulo 4, a gente aprende aqui nesse estudo, né? Praticamente é o aprofundamento do 3. O que acontece aqui? No capítulo 4 de Josué, nós estamos fazendo um estudo, né, dentro do livro de Josué, aproveitando esse momento aqui. Eles passam o Jordão, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: escolham 12 homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tire 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés do sacerdote ficaram parados. Então, a ordem era entrar, a arca ia na frente, com os sacerdotes atrás, né? E eles levando a arca, e eles iam parar no meio do Jordão. Ali no meio do Jordão, enquanto eles estivessem parados com a arca, com a presença, as águas estavam suspensas, não desciam, e o povo passava adiante dos sacerdotes. E Deus falou assim: pega um homem de cada tribo e pega uma pedra, né, no meio desse rio. Então Josué chamou os 12 homens que havia lhe escolhido, né, um de cada tribo, passa diante da arca, seu Deus, no meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, ao memorial, ao marco. Aqui a gente vai falar algo muito profundo. O que significa essas pedras, pai? O que significa essas pedras, anciões? Então Deus mandou tirar um marco de dentro do mar, que são as pedras. Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Para falar o milagre que aconteceu. Tiramos lá de dentro do Jordão essa água. Não é legal? Às vezes você, por exemplo, vai na praia. Dependendo da praia que você vai, né? Principalmente as praias lá de Cabo Frio, né? Arraial do Cabo. Essas praias você consegue entrar, né? E o mar, você consegue ver pedrinhas lá dentro. Você consegue ver ostras. Então, assim, eles falaram: pega essa pedra cada um e vamos guardar como um memorial. O que significa essas pedras? Então responda que as águas do Jordão foram cortadas, né, diante da arca do Senhor. Quando eu vou trazer um significado sobre isso. Então os filhos de Israel fizeram como Josué havia lhe ordenado. Levaram consigo cada um
Josué também levou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, a pé, em pé. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor também passaram à vista de todo o povo. Então todo mundo foi passando. Enquanto eles estavam ali, a água ficou retida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca diante do Senhor saíram do meio do Jordão, as plantas dos pés se puseram na terra seca, a água do Jordão voltou ao seu lugar. Olha que legal, né? Quando no futuro seus filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, explique seus filhos dizendo: Israel passou a seco no Jordão. Então tem ali todo um ritual, né? Para poder explicar para os filhos. Vamos lá. Então, vamos tentar entender que o coração desse capítulo 4, que é um detalhamento do capítulo 3, então, nós ainda estamos falando sobre esse princípio do arrependimento. A travessia que é você deixar uma vida no deserto e entrar numa vida de conquista da alma. O Jordão, ele é o limite do deserto entre a vida abundante. Então, olha quanta coisa você já veio caminhando. Olha quanta coisa você já tirou desde o momento que você aceitou Jesus. Mas agora você vai chegar no limite entre a terra prometida, e eu estou falando de vida abundante terrena, não estou falando de eternidade. A gente está fazendo um paralelo, uma alegoria. Olha quanto que você já andou, mas tem uma terra prometida para você. Você está no limite. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante. Essa vida de conquista, estamos ainda na travessia. Agora, o que a gente observa é esse detalhamento da travessia. É o impacto da experiência, do arrependimento, não só nas nossas vidas, mas também nas nossas famílias e nossa descendência. Porque ele falou assim, ó, tira as pedras para você mostrar para sua família no futuro, para seus filhos perguntarem. Então, o que Deus vai fazer com você e está fazendo com você vai gerar impacto nos seus filhos, na sua descendência. Escute só. Então, realmente, uma palavra-chave no contexto da experiência do arrependimento é a palavra altar. E como nós falamos, o princípio do altar tem a ver com essas situações que se tornam referências. Essas experiências inesquecíveis. É aquilo que marcou não só a sua vida, mas também é um testemunho que vai impactar muita gente, até mesmo na sua posteridade. O que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer quando você permite o Espírito Santo entrar e fazer essa obra, esse impacto, ele vai gerar um testemunho. Então as pedras têm a ver com um testemunho. Quem está entendendo até aqui? Jaque, isso aí. Quem está entendendo até aqui? Fala, eu. Estou entendendo. Será que a gente está gerando testemunho? Qual o testemunho que você está gerando e qual o testemunho de impacto que você está deixando para os seus filhos? Para as próximas gerações? Ali vai o grande homem de Deus. Ali vai uma grande mulher de Deus. O que você está gerando? Isso aqui está falando sobre isso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, nesse princípio do altar, que é a base do sacerdócio, você pode observar que a vida sacerdotal gira em torno do altar. E o altar é o lugar do sacrifício. Ok, estão entendendo, né? Muita gente falando aqui, eu. Quando Paulo, lá em Roma, né, lá em Romanos, no capítulo 12, ele roga às pessoas que elas realmente tenham esse entendimento.
Rogo-vos pela misericórdia de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está falando aqui? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está em Romanos 12, 1 e 2. Como é que você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como é? Sendo o sacrifício, passando pelo caminho do altar em qualquer área da sua vida. Passando pelo caminho do altar. O sacrifício a qualquer área da sua vida. Você só vai experimentar o melhor, o perfeito de Deus, se você passar pelo caminho do altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia. Ninguém quer passar por esse lugar, né? Como que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como que você vai viver uma vida plena se você não renunciar? Você só vai experimentar o melhor lugar passando pelo altar. Você tem que sacrificar. Sacrificar é diferente de anular, gente. Eu não estou falando que você tem que se anular. Nathalie, eu tenho que me afastar de todo mundo. Não. Mas você tem que abrir mão para Deus. Você tem que perder para Deus. E isso é a essência da experiência do arrependimento. Quem que vai ser o sacrifício aí? Quem vai ser o sacrifício aí na sua vida? A sua vontade. Ai, mas eu vou ter que largar essa pessoa para poder eu viver a vontade de Deus. Vou esperar um pouquinho mais. Vamos ver, né? De repente ela muda. De repente ele muda. Ei! A essência do arrependimento é a vontade. Ela tem que morrer. A vontade, ela tem que morrer para Deus. Não existe um segredo poderoso aí no arrependimento. Melhor, existe um segredo poderoso aí no arrependimento. A gente observa alguns princípios chaves que estão presentes na construção do altar. O altar foi construído do quê? De pedras. Cada um de vocês pega uma pedra e vamos construir um altar com essas 12 pedras. E essas pedras representam o quê? O nosso coração, a nossa vontade sendo colocada ali. Eram quantas pedras? 12. Cada pedra foi colocada por quem? Uma pessoa escolhida de cada tribo. Então, um altar tem que haver o quê? Como é que se constrói um altar? Com unidade. Com espírito de unidade. Não tem como você estabelecer um altar sem um perímetro sacerdotal de unidade. Então, é também um lugar de revelação de Deus. Onde que este altar foi construído? Como que vai avançar no reino se não tem unidade? Para montar o altar com 12 pedras, cada um teve que pegar um. Deus estava estabelecendo para eles ali, ó, vocês precisam ser unidos. Para construir altar. Uma brasa sozinha, longe? Não. Tem que estar ali no altar. E tem que estar todo mundo junto.
Família tem que estar junta. Casamento tem que estar junto. Filhos tem que estar junto. Igreja, para vencer, tem que ter unidade. Por exemplo, lá dentro do Jordão, aos pés do sacerdote. Aos pés dos sacerdotes que carregavam a arca, é onde a presença de Deus parou na sua vida. É o lugar da revelação. Foi lá nos pés do sacerdote que a presença de Deus estava ali. Pega uma pedra aqui, cada um em volta. Pegaram. Eles estavam carregando o quê? A presença. É aquela área que o Espírito Santo está dizendo, olha isso aqui, você tem que entregar. Thalita, olha isso aqui, Thalita. Entrega. Entrega no meu altar. Aqui você tem que sacrificar, Thalita. Aqui você tem que sacrificar. Tem vários nomes aqui, ó. Marli, Roseni, Ana, Andréia, Doralice, Roseni. É aqui, Juliana. Você tem que sacrificar. É nesse lugar que Deus está tocando aí, ó. Deus é o lugar da revelação da presença de Deus, é aquela área que o Espírito Santo quer tocar. Aqui você tem que sacrificar. Então, é essa obediência inteligente na presença do Espírito Santo. A arca. Eles pararam ali em volta da arca e pegaram. A arca simboliza a presença de Deus. Então, quando você entra na presença de Deus, Deus vai tocar. E vai falar, mude isso aqui. Tire isso daqui do seu coração. Perdoa essa pessoa. Libera isso. Para você construir, você tem que ter unidade. E vem então este lugar de revelação, de testemunho. Se eu não tenho comunhão com o irmão, se eu não tenho comunhão com as pessoas, como que Deus vai trabalhar nisso? Para você construir, você tem que ter unidade. E vem então este lugar de revelação, de testemunho. A gente vê nitidamente 2 altares sendo construídos. Aí é que chamo a lei dos 2 altares. Sempre nessas experiências da travessia, na experiência do arrependimento, você vai estabelecer esta lei. A lei dos 2 altares. Aqui no versículo 3. E ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. E que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. No verso 3 fala sobre o altar externo. O altar externo, pedras que foram tiradas de dentro do leito, quando as águas pararam e foram represadas. E vocês estavam passando por um lugar, por uma experiência que ninguém nunca tinha passado. Sabe essa experiência que você está passando aqui no mapeamento espiritual? É uma experiência que você está passando. Você está passando dentro do rio que parou. E é dentro da experiência do arrependimento é que você vai tirar essas pedras. Esse testemunho. Essas pedras você vai levar para o alojamento, para o acampamento. A obra que Deus está fazendo com você, minha irmã, meu irmão. Dentro dessa nossa mentoria. É essa pedra do testemunho que Deus está gerando com você. Só você sabe. É algo que você vai guardar para as futuras gerações. É aquele testemunho de que você foi marcado pelo sobrenatural de Deus. É o testemunho público. Mas depois fala também de outro altar. Um altar escondido, que está lá no verso 9. Então tem um altar que Deus está levantando, que muitas pessoas vão olhar e vão falar assim, gente, olha o que Deus está fazendo na vida da irmã Thalita, na vida da irmã Doralice, na vida da irmã Cristina, da irmã Marli. Vai ser um testemunho, vai ser um altar, vai ser pedras que todos vão ver pela obra que você está passando
no Jordão. A travessia do arrependimento. Mas também tem uma pedra de testemunho eterna. É algo que você vai guardar para as futuras gerações. É um testemunho público, mas depois fala de algo, de um altar escondido, no versículo 9. Fala assim, ó. Josué também levou, Josué 4:9. 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés do sacerdote, que levavam a Arca da Aliança. E essas pedras estavam ali o dia de hoje, estão ali até o dia de hoje. Que eles deveriam ali nos pés do sacerdote que estavam carregando a arca estabelecer um altar. E esse altar depois ele foi coberto quando as águas voltaram ao seu curso natural. Esse altar foi coberto, ninguém podia enxergar ele senão Deus. Josué me pega. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número dos tribos, e levaram consigo ao lugar onde passariam a noite. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés do sacerdote, que levavam a Arca da Aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Josué levantou 12 pedras ali, ninguém viu. Deveriam ali nos pés do sacerdote. Esse altar foi coberto, ninguém podia enxergar ele senão Deus. Então são essas experiências que você tem na sua vida secreta. Você tem uma vida secreta com Deus, que só você sabe. Só eu sei, gente. Os anelos que minha alma. Só eu sei o quanto eu gerei aqui no meu canto de oração. E gero. São mais de 7 anos gerando. Já vai. Esse cantinho de oração quando eu construí. Os altares do Senhor aqui. Derramamentos de choro, de lágrima, de mudanças, de curas que o Senhor estava fazendo aqui comigo. E Deus sabe o que você está passando também. É aquilo que você gera que ninguém sabe. São experiências que você tem na sua vida secreta com Deus que ninguém sabe. As pessoas nem fazem ideia. Não é o testemunho que os outros dão de você. É o testemunho que Deus dá de você. Aleluia. Será que você tem esse nível de profundidade? É esse lugar que Deus quer te levar. De Deus dar testemunho de você. Assim é. Eu posso ver o choro, o gemido, eu posso ver o quanto ela está se doando. É esse altar. São essas experiências profundas. E quando você passa por este caminho do arrependimento, essas decisões que nós falamos, que dentro de você, você toma e que Deus sabe que você está tomando, as águas do Jordão vão parar. Então, você vai experimentar essas duas realidades. O testemunho que Deus dá acerca de você e o testemunho que você vai dar acerca de Deus. Dos milagres que Ele fez na sua vida. Então grave isso, é a lei dos 2 altares. Só na eternidade muita coisa vai ser revelada, né? Quantas pessoas estão ali nos seus cantinhos chorando. Às vezes tem aqueles irmãos e irmãs que vão na igreja, que não tem assim uma atividade expressiva, mas ela está no seu canto de oração. Às vezes tem pessoas no anonimato. Eu tenho intercessoras até o dia de hoje que elas falam para mim: Thalita, eu nunca parei de orar por você. Eu oro constantemente. Ela se colocou nesse lugar para ser minha intercessora.
pessoas de anonimato, não tem? E eu falo, meu Deus. Então, quando a gente chegar na eternidade, vai ter muita surpresa. Pessoas que geraram essas pedras, né? Dentro do Jordão ali. A grande maioria das pessoas não tem experimentado uma libertação como deveria experimentar. Qual que é o motivo para isso? É que no fundo, elas não se arrependeram. Elas passaram pela libertação. Ou seja, pelo ritual da libertação. Preste atenção aqui. Muitas pessoas passaram pelo ritual da libertação. Elas confessaram, elas abriram o problema, já foram atendidas várias vezes, aconselhadas, mas nunca chegaram à profundidade. Nunca tocaram o leito do Jordão. Nunca chegaram nessa profundidade de falarem. Nem que eu tenha que suar sangue. Eu não faço mais isso. Então tem pessoas que nunca chegou nessa profundidade. De falar assim, nem que eu tenha que perder. Mas eu não vou fazer mais isso. Essa profundidade do Jordão. Aleluia. Vocês estão entendendo isso, gente? Por isso que é poucas pessoas. Poucas pessoas vão viver essa profundidade do Jordão. Se você não experimentou esse sobrenatural de Deus, Deus arrancando de você essas fortalezas, fazendo você passar por um caminho sobrenatural, que não se passa naturalmente. Tem lugar, gente, que esse lugar que a gente vem pra cá, não se passa naturalmente, não consegue. Então é muito importante construir esse altar, essa experiência de arrependimento. Esse arrependimento profundo vai estabelecer esses altares na sua vida. E se esses altares não forem estabelecidos, é porque você ainda não sabe o que é arrependimento. Talvez arrependimento para você é só aceitar Jesus. Já me arrependi, aceitei Jesus. Na verdade, arrependimento não é só também uma experiência que você teve quando aceitou Jesus. Arrependimento é um estilo de vida, de lidar com essas fortalezas que estão implementadas na alma. Entende isso, gente? Quando a questão da libertação até se torna crônica, viciante, a pessoa nunca é livre. Está sempre ali naquela batalha. Tem pessoas que estão ali na batalha. Viciante, a pessoa nunca é livre, está sempre ali na batalha. É porque nunca tocou o leito do Jordão. Então é interessante você observar que eles deram uma distância para a arca e à frente, que quer dizer que o Espírito Santo vai te convencer. Ele vai convencendo você. Você tem que permitir. Você tem que dar esse espaço para o Espírito Santo. Mas quando os pés dos sacerdotes tocaram, o que aconteceu, gente? As águas pararam. E o povo começou a passar. E os sacerdotes com a arca ficaram aonde? Lá no meio do Jordão. No arrependimento. O Espírito Santo está com você. No arrependimento, o Espírito Santo está com você. Tem aquela presença sobrenatural de Deus com você. E só depois que você passa, que você atravessa, que você experimenta cirurgicamente a graça de Deus, arrancando realmente essas estruturas da sua vida. Tem que passar pelo Jordão. Aí sim, os sacerdotes terminaram de passar. E quando eles tiraram os pés do leito, o que aconteceu? O rio volta ao normal. Só
que você está em outra realidade. Você está do outro lado. Você já não está mais no deserto em relação àquela área da sua vida. Você está realmente diante das possibilidades, das grandes conquistas da sua alma. Agora você entendeu o princípio poderoso? Você entendeu o princípio mais poderoso? Não tem nada mais poderoso do que o arrependimento. Essa é a lógica do reino de Deus. Irmãs, irmãos, algumas pessoas, elas querem melhorar sem mudar. Elas querem melhorar, mas sem mudar. Quantos gostariam aqui, por exemplo, eu pergunto para você, quantos gostariam aqui que o seu casamento melhorasse? Eu quero sempre que Deus melhore. Quantos querem aqui que a sua vida financeira melhore? Que o seu salário melhore? Agora as coisas vão melhorar. Se você não mudar, a pergunta é: as coisas vão melhorar se você permanecer da mesma coisa, da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes? As coisas vão melhorar se você não mudar? Se você não mudar com seu marido, naquilo que você tem que mudar, seu casamento vai melhorar? Você está com o mesmo padrão, desde quando você aceitou Jesus, ou desde quando você viveu um relacionamento com ele. Vai mudar? Eu preciso mudar. Não, vai piorar. Se você não mudar como um funcionário, como um empreendedor, em algumas coisas que você tem que mudar na sua vida financeira, vai melhorar? Se eu quero mudar na minha vida financeira e eu permaneço com os mesmos hábitos, como que eu vou melhorar? Olha, eu tive uma mudança, eu falo pra vocês, desde quando eu conheci esse lugar de Jordão, que é o lugar de libertação, de arrependimento. De lá pra cá, Deus vem mudando muitas coisas. Por isso que, assim, não é rápido, mas é contínuo. Quando eu olhei para as minhas questões de comportamento financeiro, eu falei, bom, eu preciso, então, tomar uma decisão, mudança de hábitos. A primeira coisa que eu fiz, e eu fiz uma imersão sobre isso, que é restauração financeira. Se você quiser essa imersão, ela está dentro da mentoria, dentro da plataforma da mentoria. A próxima turma vai abrir em abril. Você vai poder participar. Tudo isso aqui que você está ouvindo eu falar, está lá dentro. Os cursos que a gente está fazendo, né? Nós estamos com a mentoria em curso. Todas as aulas de segunda-feira estão sendo gravadas, estão colocando lá. E você vai poder passar pela mentoria também, comigo individualmente. E eu coloquei lá dentro. Eu falei, bom, Deus, o Senhor falou para mim, Thalita, se você quer uma mudança extraordinária, você tem que fazer algo extraordinário. Você está fazendo as mesmas coisas. Eu fui buscar o quê? Conhecimento de gestão financeira, que eu não tinha. Eu entrei num curso caríssimo para a minha situação, né? Na época, e agora também, ele não é tão barato assim. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer, Senhor? Eu vou ter que ter um ato de fé aqui. Eu vou pagar esse curso para fazer. Cristo é cristão rico, muito conhecido. Ele é completo. Gente, ali eu comecei. Entrei pela fé, parcelei, eu falei, eu vou pagar. Gente, eu tenho esse testemunho aí, eu não vou contar ele agora, mas tem lá dentro dessa mentoria, o que Deus fez para eu conseguir pagar, os milagres que foram acontecendo, as mudanças que foram acontecendo na minha gestão financeira, a ponto de eu conseguir, hoje, estar fazendo a minha faculdade, por conta dessa gestão financeira, pagando a minha faculdade, né? A faculdade de psicologia que eu faço. Foi por causa dessa atitude de mudança. Então, se eu não mudar meu comportamento, como que eu vou empreender, eu vou ter alguma coisa diferente? Não vai. É o que Jesus começou pregando, arrependei-vos.
Mudai a vossa maneira de pensar. Mudança de valores é a partir daqui. Mudança de valores é a partir daí que nós vamos experimentar o melhor de Deus. Mas a sua vontade tem que ser sacrificada. Você é o sacrifício. Você é a oferta. Eu sou a oferta. Sem isso, sem interagir com esse princípio implícito como o sacrifício de Jesus, você não entra na terra, não. Eu não estou falando de salvação, estou falando de terra na bonança de Deus, nas bênçãos. Você vai morrer no deserto, na aridez do deserto, porque essa é a lei do deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai. Ou você sai aprovado do deserto, ou você não sai, você vai morrer no deserto. Então, a essência do capítulo 4 é esse impacto do arrependimento em termos de nosso relacionamento com Deus, com o sobrenatural de Deus. É o impacto espiritual do nosso testemunho, da nossa descendência, nas pessoas que estão sob a nossa influência. Elas vão ser impactadas pelo que Deus está fazendo em nós. Porque quando você passa por uma experiência profunda de arrependimento, você vai contagiar muita gente. E isso vai ser algo realmente muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Olha, gente, esse estudo aqui é de milhões. Essa aula aqui é para você atar na tábua do teu coração. Compartilha essa live. Compartilha. Se você fizer corte, me marca. Faz os cortes. Thalita, eu fiz um corte aqui. Vou postar na minha rede social. Me marca para me repostar. Você pode fazer, tá? E deixa Deus enviar isso para muita gente. Ok? Que Deus te abençoe. Compartilha, fala, gente, vamos entender esse negócio aqui. Só vai viver essa experiência profunda com Deus quando você levantar esses altares diante do Senhor. Aleluia. Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo de palavra, de conhecimento, de aprofundamento, de relacionamento contigo. Nos ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, e ajuda cada um que está aqui comigo, cada um que vai entrar, cada um que vai ver no seu tempo, na sua hora. Mas que essas palavras falem, Senhor, profundamente. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Gente, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Vamos lá e amanhã estamos de volta. E a gente continua agora falando sobre Juízes 3 até o 9. E a gente vai falar sobre o capítulo 5 de Josué, tá? O estudo de Josué que eu estou fazendo com vocês vai até, se eu não me engano, até o capítulo 12. Tá bom? Eu parei, eu fiz essa divisão aqui com vocês para poder trazer essa profundidade. Para vocês entenderem quanto é profundo, né? Amém? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.